Eita, menino, que a CBF finalmente divulgou toda a tabela detalhada até o final da Série A. E assim, a gente já pode logo de cara ver onde o Fortaleza vai ganhar dinheiro com direito de transmissão. E, inclusive, vai ver que tem um jogo do Fortaleza que vai ser praticamente impossível de se assistir. Você quer entender o que eu tô falando? Eu vou explicar agora nesse vídeo aqui do GT. E assim, meus amigos, além dos direitos, além da questão das transmissões dos jogos no campeonato, a gente também vai ver quais são os jogos viáveis, os horários bons para o Fortaleza poder fazer seu jogo em casa. Vai ter 2 jogos, inclusive, no meio de semana, na mesma semana. Enfim, eu vou explicar isso, mas antes de explicar, só lembrar para você que esse vídeo é um oferecimento da 1xBet, que é a maior casa de apostas do Brasil e do mundo. Você já conhece, basta acessar o site ou acesse pelo QR Code apontando na câmera do seu celular. Você vai entrar lá, cria sua conta e utiliza o código promocional Glória e Tradicão, esse que está bem aqui no cantinho da tela. Você é redirecionado para o site e já pode começar a fazer as suas apostas, se divertir, sempre com muita responsabilidade e ganhando algumas regalias, né? Utilizando o código promocional, por exemplo, você pode duplicar o seu valor apostado no limite de até R$ 1.200, logo de cara. Então, com muita responsabilidade, você sabe o que deve fazer ao assinar o XBET, tá? Então, não perde tempo, assina o XBET, vai lá no site, cria sua conta, utiliza o código do GT e se diverte, sempre com muita responsabilidade e também fazendo aquela fezinha no Fortaleza. Principalmente agora, que a gente vai ver essa sequência longa de jogos e assim você vai poder fazer a aposta correta. Faça um XBET e faça como GT. Vou só aqui colocar nossa querida vinheta para a gente começar esse vídeo, porque, meu amigo, tome assunto. E assim, pessoal, primeiro, vamos para o calendário. Vamos mostrar aqui os 2 meses que a gente tem pela frente. A gente tem outubro de 2022 e a gente tem novembro também desse ano de 2022. O jogo, nós tivemos algumas alterações, tá? Em relação à data base. O primeiro e principal exemplo é a questão do Palmeiras, né? Palmeiras, o jogo seria no dia 30 ali de outubro, e ele saltou para quarta-feira, já no dia 2, no feriado, sim, no dia de finados. Inclusive, a questão de ser um feriado nacional alterou até o horário desse jogo, tá? Então, assim, a gente teve o jogo contra o Goiás permanecendo no mesmo, o jogo contra o Atlético Paranaense também permanece na mesma data, logo no meio da semana que vem, e o jogo contra o Avaí é no domingo, que você já conhece. O jogo contra o América Mineiro também estava confirmado, e aí vamos para a primeira grande mudança, que é o jogo do Galo. Saiu do dia 23 e caiu para o dia 24, ou seja, será um jogo numa segunda-feira. E vai ser o jogo lá na Arena Castelão. Também na mesma semana, quinta-feira, o Fortaleza volta a campo para enfrentar o Coritiba também na Arena. Ou seja, a gente tem uma sequência de 2 jogos em casa na mesma semana e podendo ser jogos chave para nossa campanha de fugir dessa degola. O jogo contra o Palmeiras, que seria também no domingo, ou seja, a gente teríamos 3 jogos na mesma semana, ele saiu do dia 30 e foi para quarta-feira, dia 2. Peço perdão aqui por pequena tosse. E no final de semana, a gente joga contra o Atlético Goianiense dentro de casa. Esse jogo contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, ele tem um horário um tanto quanto diferente, tá? Um tanto quanto diferente para um jogo de meio de semana, mas até que comum para um jogo num feriado. Eu vou mostrar para vocês sobre. Depois desse jogo contra o Palmeiras e do Atlético Goianiense, a gente vai para o último jogo em casa. A despedida do Fortaleza do campeonato na Arena Castelão vai ser contra o Red Bull nessa quarta-feira. E cabe ao Fortaleza ele ter a sua vida já garantida, né? Porque a gente não quer chegar nesse jogo dependendo de uma vitória para escapar da degola. E na última rodada, permaneceu o mesmo dia, Santos, no dia 13 de novembro, a gente vai enfrentar a última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas eu vou mostrar para vocês aqui agora a rodada detalhada de cada jogo. Vou só colocar aqui para vocês verem diretamente do site da CBF, tá? Diretamente do site da CBF, que aqui a gente pode acompanhar. Por exemplo, Fortaleza e Goiás, ele tá marcado já para esse sábado, às 7 da noite, com transmissão do Premier, tá? O Premier transmite essa partida, então isso já é uma certeza que a gente tem daqui para frente. Mas essa data não tinha mudado, já estava confirmada antes e tranquilo. Arbitragem, inclusive, do Rafael Klaus. No jogo Fortaleza e Atlético Paranaense, a gente vai enfrentar eles na quarta de 5 de outubro, às 7h30 da noite, lá na Arena da Baixada. Tem um detalhe:
esse jogo em específico, ele não tem transmissão definida, tá? Porque a gente tem que lembrar que o Atlético Paranaense, ele não vendeu direitos de transmissão para o Premier, né? Ele não negociou esses direitos de transmissão, ele só negociou para a TV aberta. Então, esse jogo provavelmente, por conta da lei do mandante, vai ser no serviço de streaming do Atlético Paranaense, né? Eu não sei se é Furacão TV, algo do tipo, mas esse jogo vai passar lá e tem um valor que é dos sócios que eles podem assistir e torcedores de outros clubes que querem assinar para poder ver o jogo da sua equipe. Mas assim, vai ser um jogo praticamente invisível do Fortaleza nessa data. Então, a gente daqui para a semana aqui no GT a gente vai trazer um passo a passo de como você pode acompanhar essa partida. Nem se preocupe, fique ligado aqui no nosso canal. Na rodada seguinte, o Fortaleza pega o Avaí no domingo, 4 da tarde, num jogo da Globo, tá? É um jogo que vai ser no domingo 9 de outubro, às 4 horas, vai passar no Premier e na Rede Globo, ou seja, transmissão em TV aberta, mais uma graninha vindo aí pro Fortaleza. Muito bem-vindo, por sinal. A gente tem também o jogo contra o América Mineiro, tá? O jogo contra o América Mineiro ele já acontece no sábado do dia 15, às 8h30 da noite. E aí é transmissão exclusiva do Premier. E aí, então a gente entra agora nos jogos que já foram definidas as datas, que a gente não tinha até então. O jogo contra o Galo, ele passou para segunda-feira, dia 24 de outubro, às 8 da noite. Transmissão do Premier e do Sport TV, tá? Então a gente, quem tem um plano de TV a cabo ou acompanha canais assim pagos por outros serviços, sabe que na Sport TV você tem uma facilidade para poder assistir esse jogo, tá? Então Fortaleza e Atlético Mineiro você acompanha também no Sport TV. No outro jogo, contra o Coritiba, é na mesma semana, quinta-feira, dia 27 de outubro. Só que às 19 horas, às 7 da noite. Esse jogo, só transmissão pelo Premier, tá? Esse jogo, quinta, o Fortaleza joga em casa, só passa na TV pelo Premier. Ou você vai pro estádio, ou você acompanha de lá. O jogo contra o Palmeiras, a gente acompanha o seguinte: quarta, 2 de novembro, às 16 horas. Esse dia é um feriado nacional, dia de finados. Então, a gente sabe que o horário iria mudar. O jogo estava marcado para final de semana. Como ele passou para esse dia, a gente vai ver que assim, a gente tinha certeza que o horário iria mudar, né? E eles marcaram para 4 da tarde dessa quarta-feira. Um horário tanto incomum para uma quarta-feira, mas como é feriado, não vai atrapalhar o público ir para o estádio, né? Então fica aí já ligado que vai ter Fortaleza e Palmeiras no Allianz Parque nesse dia, 2 de novembro. Na antepenúltima rodada, no sábado, dia 5 de novembro, a gente joga às 7 da noite contra o Atlético Goianiense, tá? O Atlético Goianiense que tá numa campanha de luta incessante contra o rebaixamento. Talvez o Fortaleza já possa chegar nesse jogo com o Atlético já rebaixado. Mas vamos ficar de olho aí no campeonato. Esse jogo tem transmissão do Premier. Na rodada seguinte, o último jogo em casa do Fortaleza, a gente enfrenta o Red Bull. Também numa quarta-feira, 9 de novembro, às 8h30 da noite, com transmissão do Premier. Essa é a despedida do Fortaleza do Campeonato Brasileiro jogando em casa, tá bom? E o último jogo contra o Santos no domingo, 13 de novembro de 2022, 16 horas. Todos os jogos da rodada serão nesse horário, afinal é a última rodada do campeonato. Fortaleza joga contra o Santos, transmissão do Premier, tá? Então, basicamente, a gente tem todos esses jogos, esses horários peculiares aqui distribuídos nessa tabelinha que a gente acabou fazendo para simplificar. Então, basicamente, meus amigos, jogo contra o Atlético Paranaense sem transmissão definida, somente pela Furacão TV. Jogo contra o Avaí, transmissão da Rede Globo. Jogo contra o Galo passou para segunda-feira. Jogo contra o Coritiba na mesma semana, numa quinta-feira. Jogo contra o Palmeiras no feriado dia de finados às 4 da tarde. E aí a gente tem os últimos dois jogos em casa, um no sábado, um na quarta-feira, e encerra o campeonato contra o Santos. Então, amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei trazer aqui de uma forma mais simplificada, de uma forma um pouco mais visual, para vocês poderem observar diretamente do site da CBF e assim a gente entender um pouco como tá a distribuição desses dados do Campeonato Brasileiro. Se por acaso houver alguma mudança, a gente traz a informação por aqui e nem se preocupe que no GT você fica bem informado, tá? Então mais tarde tem live, mais tarde a gente se encontra e aí a gente pode falar um pouco mais também desse assunto. Mas fique à vontade para interagir na caixa de comentários e também no chat ao vivo, caso você esteja assistindo na estreia. Então, meus amigos, como de costume, como eu sempre digo, até mais.